Por favor, abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 8. 1 Pedro 3, versículo 8. Leiamos então assim a palavra do Senhor. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênçãos, pois para isso vocês foram chamados a fim de receberem uma bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos da prática do bem? Mas mesmo que venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal, pois também Cristo padeceu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que nós temos, Pai. Não somente de ler, de ouvir a Tua palavra, mas também pela presença do Teu Espírito Santo aqui, autor das Santas Letras, porque Ele que nos conduz a toda a verdade é quem fala aos nossos corações, é quem edifica as nossas vidas. E nós pedimos pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu favor, que o Senhor mais uma vez fale conosco, que o Senhor vasculhe a nossa vida nessa hora, que o Senhor tire de nós aquilo que não Te agrada, para que possamos nos tornar mais parecidos contigo. Essa é a nossa oração. A fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, como é bom nos reunirmos para adorarmos ao Senhor e estudarmos a Sua palavra. Eu gostaria de fazer já nessa introdução uso de algo que foi citado, criado não por mim, mas por um outro pregador. Ele disse que certa vez foi fazer uma viagem, eu não lembro o nome dele, mas ele disse que foi fazer uma viagem internacional. E talvez se eu desse para você nessa noite, eu não tenho, é só uma ilustração, é só uma brincadeira, eu não tenho. Mas se eu desse para você 50 mil reais nessa noite, para que você pudesse fazer uma viagem internacional, para onde você iria? Isso. Falou aí com a pessoa do teu lado? Se você fosse para os Estados Unidos, esses 50 mil reais que eu emprestei para você, emprestei não, dei, né? Eu falei dei, porque eu dei para você, simbolicamente, você teria que revertê-lo em dólar. E o dólar hoje está aproximadamente R$6. 4 e pouco, 5. 5 é uma boa medida. Isso quer dizer que o valor que eu emprestei não, dei para você, ele seria extremamente reduzido. Você chegaria lá com um bolo de dinheiro, com um monte de dinheiro. Chegaria na casa de câmbio com um monte de dinheiro, mas você voltaria com um volume de dinheiro muito menor do que o que você deu. Parece que isso não faz muito sentido. Você deu muito e recebeu pouco. Você entregou uma moeda, mas recebeu o pagamento em outra moeda. Mas talvez esse seja o melhor exemplo que nós temos, ou a melhor introdução que nós temos, para aquilo que o apóstolo Pedro está dizendo aqui para essa igreja.
Porque Pedro começa o seu versículo dizendo finalmente. Ou seja, os cristãos devem ter o mesmo modo de pensar e o mesmo posicionamento. Por que ele começa dizendo finalmente? Porque se você lembrar da última mensagem, na semana passada pela manhã, você vai ver que Pedro estava estabelecendo umas primícias de relacionamento baseado no amor de Jesus. Pedro está estabelecendo a forma como devemos lidar no trabalho, a forma como devemos lidar nos relacionamentos, a forma como devemos lidar até mesmo dentro do casamento. Mas baseado não na nossa própria vontade, não no nosso próprio achismo, não naquilo que queremos fazer, mas está baseado naquilo que Cristo fez, no amor de Jesus. Jesus como um servo que entrega a sua vida para salvar a muitos. Então, baseado nisso, Pedro começa a dizer àquela igreja: tenham em vocês a mesma forma de pensar. Fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Pedro começa a elencar uma série de adjetivos, uma série de qualidades que aquela igreja precisa ter no seu interior para que possa externar esse comportamento para aqueles que estão à sua volta. Finalmente, depois de ouvir todo o ensinamento de Jesus, agora pratiquem. Tenham esse modo de agir, mas não é apenas um modo de agir, é um modo de pensar. Porque fazermos da boca para fora, nós podemos fazer coisas, nós podemos cantar coisas, nós podemos falar coisas, sem que aquilo de fato esteja no íntimo do nosso coração. Por saber disso, Pedro ele fala: tenham a mesma forma de pensar. Tenham a mesma forma de pensar. E como é essa forma? Essa forma é compassiva. Ou seja, as pessoas na igreja, o irmão na igreja deve ser compassivo. E essa palavra no grego tem a ver com empatia, solidariedade. Quando nós olhamos uns para os outros, nós devemos ter a capacidade de nos colocar no lugar do nosso irmão, tendo empatia e solidariedade por ele. E às vezes o irmão te dá uma palavra que não é bendita. Às vezes a palavra, a postura, o comportamento do irmão, ele vem na sua direção de uma forma que não é agradável e nem é justo, porque você não fez nada para merecer aquilo. Mas a Bíblia diz que você e eu devemos ter empatia, devemos nos colocar no lugar daquela pessoa. Irmãos, uma vez um rapaz estava palestrando para casais. Ele perguntou assim: se você visse a sua esposa em algum lugar andando abraçada com um homem, o que você faria? Aquele homem pegou, a maioria dos homens respondeu: eu ia me divorciar. Isso não se faz. O primeiro homem respondeu isso. O segundo homem respondeu: eu ia chamar muita atenção dela, que coisa feia, como é que faz isso? Mas o terceiro homem respondeu: eu chamaria a polícia, eu acho que minha esposa estaria sendo assaltada. A forma como nós pensamos do outro influencia a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, o texto, quando aponta para nós, ele diz: olha, você deve ser compassivo, ou seja, você deve ter empatia, você deve ter solidariedade, você deve se colocar no lugar daquele que sofre. E como é bom, irmãos, e nós precisamos aprender com os irmãos que se colocam no lugar daqueles que sofrem, porque muitas vezes nós deixamos com que o mau comportamento tome conta de nós. O cérebro primitivo, assim dizem os cientistas, é a parte primitiva do nosso cérebro, dá lugar à raiva, e nós, ao invés de pagarmos o mal com o bem, nós pagamos o mal com o mal. O texto diz que outro exemplo, outra referência é a misericórdia, mas essa palavra aqui quer dizer entranhas fortes, intestinos fortes. Que coisa estranha, você pode pensar, mas naquele momento da história se vinculava o sentimento não ao coração. Hoje nós sabemos que é da mente, mas se vinculava o sentimento ao intestino, porque qualquer sensação, qualquer emoção, logo o nosso intestino também reage. A gente fica com calafrio, a gente fica com a barriga aqui gelada, a gente fica com vontades, dependendo da adversidade que enfrentarmos. Então as pessoas naquela época entendiam: olha, o sentimento vem do intestino, ele passa pelo intestino, mas isso quer dizer que das profundas entranhas, da profundidade das nossas vidas, nós devemos amar aquele que precisa, nós devemos nos compadecer do nosso irmão.
escolher a forma como nós vamos nos comportar, nós não escolhemos aquilo que as pessoas fazem conosco, mas temos a capacidade de escolher a forma como vamos nos comportar com aquilo que as pessoas fazem conosco. Pedro fala de agir com humildade, e aqui humildade é a cortesia, a amabilidade, é de modo gentil e amigável. E quando Pedro vai colocando isso, ele não fala apenas para que você possa contribuir para um bom ambiente dentro da igreja, para que você possa contribuir para um bom ambiente dentro do seu trabalho, mas o parâmetro, o padrão que Pedro dá é: você deve viver dessa forma, porque Cristo viveu dessa forma, e sendo um filho de Cristo, sendo um servo de Cristo, você precisa se comportar como Cristo se comportou. Um dos missionários da Junta de Missões Nacionais, certa vez ele disse que foi a uma tribo pregar o Evangelho. E quando ele esteve ali, pregando o Evangelho, trabalhando a palavra de Deus, ele começou a ensinar sobre Jesus. E falar que Jesus era bom, que Jesus era amoroso, que Jesus era compassivo. Então, uma das pessoas daquela tribo disse: ele esteve aqui. O missionário te espantou: quem esteve aqui? Ele disse: Jesus. Esse aí que você está falando, ele esteve aqui na tribo. O missionário: não. Jesus andou na terra há cerca de 2000 anos atrás. Então ele não esteve aqui nessa tribo, ele não esteve com você. O missionário disse: ele esteve aqui na tribo sim. Ele morava inclusive numa casa ali. E ele disse: que casa? Vou te levar lá. Ele levou na casa. Não tinha mais ninguém morando lá. Aparentemente Jesus havia se mudado. Não morava mais naquele local. E aquele homem foi buscar informações. Então ele descobriu que antes que ele chegasse, ali também houve um missionário pregando o Evangelho. Mas aquele homem que esteve ali pregando o Evangelho, ele não somente pregava o Evangelho com as suas palavras, porque devemos usar as nossas palavras para pregar o Evangelho. Pastor, só o testemunho basta? Claro que não. A Bíblia Sagrada diz: fala, fala e não te cales. Nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Então devemos pregar o Evangelho. Mas quando pregamos o Evangelho, quando as palavras que saem dos nossos lábios, elas são embasadas, alicerçadas por um testemunho verdadeiro de Jesus, é diferente. É completamente diferente. Aquele missionário, aquele pregador que estivera antes desse missionário naquela localidade, naquela tribo, ele vivia como Jesus, ao ponto de aqueles que eram alvos agora da pregação diziam assim: olha, esse Jesus ele esteve aqui, porque na verdade quem esteve foi o missionário, mas ele tinha um comportamento e se parecia com o nosso Senhor. Irmãos, existem às vezes pessoas que elas se parecem tanto com Jesus, elas têm tantas características de Jesus, que a gente tem até dúvida se elas são seres humanos. Aqui na igreja tem uma irmã, eu não vou falar o nome dela porque ela vai ficar com vergonha, depois vocês vão falar, mas essa irmã, pode perguntar para minha esposa. Eu cheguei em casa uma vez e perguntei: eu não sei se ela é uma pessoa ou se ela é um anjo. Eu falei: eu não sei se ela é uma pessoa ou se ela é um anjo. Porque ela tem a palavra certa na hora certa. Ela ama a palavra de Deus, ela edifica, ela abençoa. Ela não pede holofotes, ela não vai para o púlpito, ela não pede luzes acesas, na verdade ela faz questão que todo o bem que ela faz não seja falado por ninguém. Eu falei: eu não sei se ela é um anjo ou se ela é uma pessoa, mas está aqui na nossa igreja. Como é bom termos e convivermos com pessoas que são parecidas com Jesus, mas para isso é necessário que vivamos uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus aponta, com humildade, entendendo quem nós de fato somos. Irmãos, viver uma vida sem humildade, achando que nós somos donos de alguma coisa, na verdade não é somente soberba, não é somente vaidade, mas é falta de, como é que você diz o negócio? Não é inteligente. Viver uma vida sem humildade não é inteligente, porque se você for honesto, se você for sincero, você vai olhar e você vai saber que existem pessoas que fazem o que você faz melhor do que você. Sempre tem uma pessoa que faz o que você faz melhor do que você. Se você canta, irmão, existe gente que canta melhor do que você. Se você canta, existe alguém que canta melhor do que você. Se você é bonito, se você é bonita, gente, tem gente mais bonita que você, acredita em mim. Sempre existe alguém perto de nós que pode fazer o que nós fazemos melhor do que nós.
Então, ser humilde não é uma questão de um espírito elevado, não, é só você ter senso da realidade. É só você conseguir olhar um pouquinho à volta do mundo que está ao seu redor. Jesus, ou Pedro, chama aquela igreja a ser uma igreja humilde. E como é que isso se faz na prática? Como é que vive isso na prática? Pedro ensina: não paguem o mal com o mal. Não paguem a ofensa com a ofensa. Pedro diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Mas isso, irmãos, não quer dizer que nós devemos pagar o mal com o mal disfarçado de bem. O mal com o mal disfarçado de bem. Sim, eu não estou dizendo que quando alguém te fecha na rua, você diz assim, abençoado. Porque esse abençoado que você fala com raiva, embora a sua linguagem verbal diga uma coisa, parece que a sua linguagem corporal está dizendo outra completamente diferente do que você está falando com os lábios. Existe um amigo meu, e eu ando com pastores, e às vezes quando ele diz assim, me fecharam no trânsito, eu falei, quem te fechou no trânsito? Ele disse, aquele gadareno. Você não riu não entendeu? Gadareno, de Gadara, o endemoniado. Gente, ó, quem veio para EBD hoje? Ele fala, aquele gadareno. Eu falei, não, rapaz, a gente não pode chamar os outros de gadareno, de habitação de demônio, coisa feia, né? Não pode. Mas às vezes a gente vai usando palavras, usando linguagens evangélicas, palavras evangélicas, ou palavras escritas na Bíblia Sagrada para falar, para ofender de alguma forma aquele que está ao nosso lado. A gente meio que disfarça a ira com palavras bonitas, e não é disso que o apóstolo está falando aqui. Ele está dizendo que quando uma pessoa te ofende, quando uma pessoa faz um mal para você, a sua resposta deve ser agradável. A sua resposta deve ser espiritual. Você deve tratar aquele que está te tratando mal com o bem. Afinal, o apóstolo Paulo vai ensinar que as nossas armas, elas não são carnais. Elas são espirituais, mas poderosas em Deus, elas destroem as fortalezas. Então, nós precisamos usar as nossas armas espirituais. Você me pergunta, que armas são essas? O que são armas espirituais? Ora, as armas espirituais são a oração, o jejum, a leitura da palavra, a adoração. Então, quando vivemos uma vida de oração, de adoração, de leitura da palavra, de jejum, de evangelização, nós usamos as armas espirituais para alcançar o coração daqueles que estão ao nosso redor. Entendam, não é agressividade, não é violência, não é discussão, porque às vezes você pode até ganhar a discussão, você pode ganhar o debate, você pode ganhar aquela conversa, mas perdeu o amigo, afastou-se da pessoa, a pessoa se distanciou de você. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina a lutar com armas espirituais, regadas de oração, armas em amor, ou cheias de amor, de misericórdia, de bondade, compassivos. São essas as armas que nós precisamos lutar, ou precisamos lidar no trato com aqueles que estão ao nosso redor. Pedro fala isso, irmãos, não é porque ele quer, ou porque ele é bonzinho. Eu e você precisamos entender isso nessa noite. Pedro não fala isso porque ele quer que todo mundo dentro do ambiente eclesiástico tenha asinhas, vista aquelas roupinhas de anjinho e saia voando. Não, não é isso não. Vou provar para você, não é só Pedro que fala isso. Pedro fala da necessidade de termos comunhão. Paulo, o apóstolo, em suas cartas, fala da necessidade de vivermos em comunhão. Tiago, o irmão do mestre, em suas cartas, fala da necessidade de vivermos em comunhão. João, o discípulo amado, em suas cartas, fala da importância da necessidade de vivermos comunhão. Os evangelhos falam da importância e da necessidade de vivermos em comunhão. Isso, irmãos, não é para que a nossa etiqueta esteja correta, para que nós sejamos politicamente corretos, não. É porque ele diz que nós somos forasteiros nesse mundo e não passaremos por esse mundo sozinhos. Eu preciso de você. Você precisa de mim.
Nós precisamos de Cristo até o fim, já dizia a letra da canção. Você não passará por esse mundo sozinho. Você precisa do seu irmão. Daquele pastor. Pastor, mas aquele irmão que está pegando no meu pé, aquele irmão. Você precisa daquele irmão, nem que seja para ele ensinar você a ser paciente. Ainda que seja, você precisa dessa pessoa. Deus não erra. Se Ele permitiu que você se relacionasse com alguém assim, foi porque o Senhor está te moldando. Irmãos, não se faz igreja sozinho. Não se faz igreja em casa, isolado. Você não faz igreja com a Bíblia sozinha. Você pode ser até cristão. Você pode praticar os ensinamentos do Senhor. Mas ser igreja só se dá em meio à comunidade. Nós somos a comunidade dos santos. Você não anda sozinho. Você não passará pela jornada da vida sozinho. Pelo contrário, você precisa do seu irmão. Então, faça assim como Jesus disse. Se você for oferecer uma oferta, de sacrifício e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, que você tem alguma coisa com teu irmão, vai lá e reconcilia-te com ele. Vai lá e conversa com ele, busque essa reconciliação. E pensem, hoje a oferta é dinheiro, é um envelope, é um celular mirando no QR Code, mas antigamente era um bichinho. O sacerdote não ia ficar olhando o bichinho de ninguém muito tempo. Então, o que Jesus estava dizendo era, olha, se você tem alguma coisa contra alguém, vai e se reconcilia rápido. Vai e resolve rápido. Por quê? Porque você precisa dessa pessoa para atravessar a jornada da vida. Você precisa do seu irmão, você precisa daquele que está ao seu lado. Mas irmãos, Pedro aponta para nós, nos versos 10, 11 e 12, que nós vivemos num mundo caído e constantemente somos tentados a fazer aquilo que é mal. Nós temos uma inclinação para o mal. Nós temos uma inclinação para fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Grandes estudiosos, grandes teóricos, Charles Duhigg, Daniel Goleman e Elliot Aronson, escreveram livros sobre o comportamento humano. Escreveram livros sobre a nossa mente. Eles falam, olha, tem um cérebro anterior, tem um córtex frontal. Então, o cérebro anterior, o primeiro cérebro, o cérebro primário, leva você a viver por impulsos, a reagir. E o córtex frontal é o que ajuda você a pensar. Irmãos, eles escreveram essas coisas recentemente, mas o apóstolo Paulo, bem anterior a eles, falou que existe dentro de nós uma briga que é da luta da carne contra o espírito. Eles fizeram essas descobertas recentes, mas o apóstolo Paulo, há cerca de 2000 anos atrás, escreveu na Bíblia Sagrada que nós somos oriundos de uma natureza caída, e por isso a nossa mente nos inclina, pende para aquilo que é mal. E é exatamente porque vivemos dentro de um mundo que é mal, com uma mente que é ligada ao mal, que tem uma inclinação para o mal, que nós devemos tomar cuidado. E aí Pedro começa a escrever para aquela igreja, olha, se afastem do mal, pratiquem o bem, busquem a paz e empenhem-se para alcançá-la. É dizer, Pedro não está falando com pessoas lá de fora, está falando com pessoas daqui de dentro. Primeiro, vocês precisam ter relacionamentos um com o outro. Segundo, vocês devem buscar a paz e se empenhar para alcançá-la. Não é fácil, irmãos. Asaf Borba fez uma canção muito linda, e ele dizia, eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Mas no coro dessa canção ele diz assim, na força do Espírito Santo, proclamamos aqui que pagaremos o preço. E você pode pensar, que preço é esse se Jesus pagou o preço? Asaf explicou, o preço da comunhão é pago por nós no dia a dia. É a capacidade de perdoar, é a capacidade de estender o braço, é a capacidade de, mesmo ofendido, demonstrar amor por aquele que está ao seu redor, é a capacidade de buscar a paz. Para isso, irmãos, existem algumas dicas, o próprio Tiago vai falando para nós, ele diz que nós devemos guardar a nossa língua do engano, porque a língua é tão pequenininha, mas ela consegue tacar fogo numa floresta. É igual o leme do navio, o Tiago fala, é pequenininho, perto do tamanho do navio, mas ela consegue direcionar a nossa vida.
Sabe, a língua às vezes ela serve como uma flecha inflamada. A língua enganosa é aquela que mente, aquela que engana, aquela que busca os seus próprios interesses. Você pode pensar, eu conheço pessoas assim, mas o texto está dizendo que existe uma natureza humana dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, que tem inclinação para fazer isso. Então, com certeza, você conhece uma pessoa que ao menos tem inclinação de ser assim. É o que o texto sagrado está dizendo para nós. Tiago fala que se o homem não tropeça em palavra, tal varão é perfeito. Tiago diz também, irmão de Jesus, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga o irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, então você já não é observador da lei, mas juiz dela. Irmãos, não devemos dar vazão a conversas, a palavras que não são benditas. Pelo contrário, nós devemos repreender em nome de Jesus. Olha, eu tenho uma coisa para dizer para você, do irmão fulano. Irmão, se começa nesse tom, já não é legal. Olha, vem cá, quero conversar com você sobre aquilo que o fulano de tal fez. Irmão, sabe como é que faz? Tem que fazer igual Jesus ensinou. Pastor, quero falar contigo. Briguei com o irmão. Brigou? Reconcilia. Não consegui reconciliar. Então vem você e o irmão no gabinete aqui em nome de Jesus para a gente reconciliar agora. É assim que faz. Não tem disse-me disse. Entra todo mundo junto para reconciliar. Se o irmão não reconciliar, ele pode estar em rebeldia contra Deus, mas é essa a orientação que a palavra de Deus traz. Falar pelos cantos, falar pelos corredores, chamar pelas salas para falar, irmão, isso é pecado. O texto está dizendo que não é assim que o povo de Deus deve proceder. Porque quando nós fazemos dessa forma, damos lugar ao diabo. É a Bíblia que diz, sou eu não. Sério, irmão. Eu estou pregando em sequência. Estou pregando 1 Pedro desde lá de trás até hoje. É o que o texto sagrado aqui está dizendo. A má natureza humana, ela nos afasta de um relacionamento com Deus. É necessário que nós nos afastemos daquilo que pode nos fazer mal, ou nos levar a um relacionamento distante com o Senhor. Hoje pela manhã ouvi um pregador, hoje à tarde, perdão, pela manhã eu estava aqui com os irmãos, ouvi um pregador que falava ali do finalzinho, do livro de Provérbios, onde Salomão, o autor, enxerta um texto que é destinado a um homem chamado Lemuel. E a mãe de Lemuel diz a ele que ele deveria se afastar, ter cuidado com as mulheres. E o pregador fez uma boa explicação, dizendo que aquele texto não era um texto misógino, que se Lemuel fosse uma mulher, o texto seria, tome cuidado com os homens, com os quais você irá se relacionar. Porque, na verdade, o que aquele texto está dizendo é, escolham bem as suas companhias, escolham bem os seus relacionamentos, escolham bem as suas amizades. Por quê? Porque dependendo das nossas amizades, das nossas companhias e dos nossos relacionamentos, nós podemos nos aproximar de Deus ou podemos nos distanciar de Deus, porque nós estamos em constante mudança. Nós sofremos influência o tempo todo. Você pode dizer, eu não sou influenciado por ninguém. Você não está fazendo, me desculpa, me perdoe, mas você não está fazendo uma leitura real daquilo do seu dia a dia. Nós recebemos influência o tempo todo, por isso nos vestimos como nos vestimos, por isso falamos da forma como falamos, por isso vamos aos lugares que vamos, porque recebemos influência constantemente. Então você precisa tomar cuidado com o tipo de influência que você recebe, porque essa influência pode te aproximar de Deus, ou essa influência pode te afastar de Deus. Quando, há um tempo atrás, liderava jovens e adolescentes que iam começar a namorar, ou estavam escolhendo ali suas namoradas, seus namorados. Eu disse que o namorado, você pode ter 2 tipos de namorado. Eu ouvi isso de alguém. Você pode ter um namorado balão, ou a namorada balão, e o namorado âncora, ou a namorada âncora. E namorado balão, não estou falando que o namorado é fortinho, nem que a namorada é fortinha, não é nada disso. Eu estou dizendo que namorado balão ou namorada balão é aquele que pode te levar para cima, é aquele que pode te levar para o alto,
te encorajar a estudar, trabalhar, tratar bem seus pais, desenvolver bons relacionamentos no seu dia a dia. Mas ele ou ela também podem ser âncora, te colocar para baixo, aprisionar tua mente, te tirar da companhia daqueles que estão ao seu redor, fazer mal para você, lançar você dentro de uma pilha de depressão, de uma avalanche de solidão ou de isolamento, porque quer você somente para ele, relacionamento abusivo. E se você vive algo assim, você precisa abrir os seus olhos. Nós devemos tomar cuidado com os nossos relacionamentos, porque, irmãos, nós escolhemos as pessoas com as quais nos relacionamos. Isso é uma escolha nossa. Nós escolhemos com as pessoas com as quais nós convivemos. Mas eu devo conviver com todo mundo? Claro, você deve conviver com todo mundo. Mas para estar próximo do seu coração, é você que escolhe. Você conversa com diversas pessoas na rua, mas entra na sua casa aqueles a quem você convida. Então, eu e você precisamos saber escolher essas pessoas para que nós não sejamos levados para um caminho que é mau, ou para um caminho de fazer o mal. O texto sagrado diz, ou continuando o texto, ele diz que os olhos do Senhor e o rosto do Senhor estão sobre os leitores de Pedro, e estão sobre nós também. Quanto ao Senhor, seus olhos estão sobre toda a terra, diz a Escritura Sagrada, para achar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Aqui, rosto o Senhor resiste na face, resiste na cara. O Senhor afronta de frente aquele que pratica o mal, mas os seus olhos estão sobre o justo. Nos faz lembrar de Mateus 6, versículo 6, que diz que quando nós oramos, nós devemos entrar no nosso aposento, fechando a nossa porta, procurando o nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que vê em secreto nos recompensará. Mateus não diz que ouve, Mateus diz que vê, porque quando você vive uma vida que sinceramente você busca a presença de Deus, o Senhor não apenas ouve o que você está falando, mas Ele vê o que você, e isso agrada ao Senhor. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados, a sua mão não está detida, mas os nossos pecados muitas vezes fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, a Bíblia Sagrada nos chama a vivermos de acordo com a vontade do Pai. Do versículo 13 ao versículo 16, ele fala que bem-aventurados, felizes, nós somos quando somos perseguidos por fazer o bem. Mais para frente, lá no capítulo 4, Pedro vai falar para a igreja o seguinte: olha, se vocês são perseguidos porque fizeram o mal, é culpa de vocês, é responsabilidade de vocês. Pastor, eu fui disciplinado na igreja porque fiz o mal, a responsabilidade é sua. Pastor, eu fui demitido porque não trabalhei direito, a responsabilidade é sua. Mas o Pedro está dizendo para essa igreja aqui, para essas pessoas aqui, que se eles fossem perseguidos porque faziam o bem, eles deveriam se ver como felizes. Por quê? Deus tem prazer na minha dor, no meu sofrimento? Não. Deus tem prazer na obediência que você exerce, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. O que alegra o Senhor não é ver você sofrendo, é só você lembrar da cruz do Calvário, quando Jesus, carregando o nosso pecado, crucificado naquele lugar, cheio de dores, o céu escureceu. O Pai não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele se alegra na nossa obediência, ainda que essa obediência seja vivida em meio ao sofrimento. Você está disposto a sofrer por causa do reino de Deus? Às vezes parece que não. As palavras do autor de Hebreus dizem que nós ainda não vivemos até o sangue, nós ainda não permanecemos firmes até a morte. Jesus, quando ele disse aos seus discípulos: vão por todo mundo, eu farei com que vocês sejam minhas testemunhas. A palavra testemunhas é parecida ou traduzida para nós como a palavra mártir.
Testemunha não é a testemunha do tribunal. Testemunha, Jesus deu poder para que eles fossem testemunhas, ou seja, Jesus deu poder para aqueles homens, para que eles permanecessem firmes na palavra de Deus, ainda que fosse necessário que eles perdessem as suas vidas por conta da pregação da palavra de Deus. Mas às vezes vem uma gripe, às vezes vem um resfriado, às vezes o namorado terminou contigo, ou você não conseguiu namorar com a pessoa que queria. Às vezes vem um problema na sua vida e você diz assim: eu vou largar Jesus, eu vou deixar Jesus para lá, eu não quero mais saber de Jesus porque Ele não fez aquilo que eu queria. Graças a Deus Ele não fez, porque se Ele fizesse tudo aquilo que você quer, Deus não seria Ele, Deus seria você. E se você fosse Deus, o mundo não estaria bom não, gente. Se eu fosse, não ia estar bom não. É bom deixar na mão dEle mesmo. É bom que o Senhor continue a guiar as nossas vidas. Irmãos, nós devemos permanecer firmes mesmo em tempo de sofrimento. É possível que atravessemos tempos de sofrimento. Já no Canadá, pertinho da gente, já se impedem de pregar determinados textos da Bíblia. Já pediram para tirar, disseram: isso daqui não pode pregar. Quem prega vai receber punição. Na Índia, quando uma pessoa se converte, ela precisa ir à delegacia para dizer, quando ela é natural da terra, ela precisa dizer que se converteu e que agora ela é de Jesus. E aí ela é arguída, ela é questionada. Se algum estrangeiro pregou o evangelho para ela, porque se ela se converteu do nada, tudo bem, ela pode até se converter do nada, sozinha. Mas se algum estrangeiro pregou o evangelho para ela, esse estrangeiro é chamado a depor, a dar depoimento e pode ser até preso. E aí? Não pregaremos o evangelho? Se for proibido pregar o evangelho, o que você vai fazer? Se for proibido viver o evangelho, o que você vai fazer? Nós devemos estar dispostos a entregar a nossa vida a Jesus, porque Jesus é o nosso bem maior. Jesus é a moeda de maior valor. E Ele diz: olha, sejam felizes, bem-aventurados, felizes. O Senhor, na verdade, quer que sejamos felizes, mas entendamos que a felicidade verdadeira é viver um relacionamento profundo com Deus. Ele disse que através das nossas tribulações, nós somos santificados. Versículo 15, santifiquem a Cristo, ou melhor, glorifiquem, exaltem o nome de Cristo, mostrem que o nome de Cristo é santo. Ele fala que através das nossas tribulações, nós devemos, ou apesar das nossas tribulações, devemos estar preparados para responder àqueles que questionam a nossa fé, ou perguntam a causa da nossa fé, com mansidão, temor e boa consciência. Para quê? Para que eles fiquem envergonhados quando falarem mal de nós. Eu lembro certa vez de um cristão, que ele se mudou para uma casa nova, e a vizinha que não queria sair da casa, falou muito mal daquele cristão antes que ele chegasse naquele lugar. Quando ele chega naquele lugar, ele é maltratado pelos vizinhos, porque a vizinha que saiu da casa havia falado mal dele. Falou: olha, ele é isso, ele é aquilo, falou uma série de coisas ruins. Mas na convivência, no trato dele com aqueles vizinhos viram Jesus. Aqueles vizinhos viram que não era nada disso. E aquele cristão não atendeu, não pagou na mesma moeda. Ele pagou com uma moeda diferente, ainda que parecesse provisoriamente que o câmbio não o favorecia. Ainda que parecesse que ele dava muito e recebia pouco. Mas ele sabia que o que ele estava dando, ainda que ele recebesse mal dos homens, ele estava recebendo muito bem do seu Senhor. Talvez fosse sobre isso também que o apóstolo Paulo tenha dito a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Pague o mal com o bem. Dê uma vida de testemunho que glorifique a Deus, mas também, através das suas ações, fale do amor de Deus. Um homem contava uma ilustração de que quando era militar, servia às Forças Armadas, ele dizia que havia um grupo de terceirizados, muito humildes. Então ele e os oficiais com uma patente mais alta, às vezes zombavam daqueles que eram mais pobres e mais humildes. Tem gente assim.
zombavam. Ah, o serviço que ele faz é um serviço simples, não estudou, ele não é como eu. Mas ele dizia que aqueles homens que zombavam, daqueles que eram mais humildes, na verdade, eles viviam crises profundas de depressão. Seus casamentos eram completamente bagunçados, porque eles enganavam seus cônjuges. Então viviam sempre uma vida com muita dificuldade, aperto financeiro. Mas aqueles mais humildes, enquanto iam trabalhar, eles cantavam a canção: peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Eles cantavam canções de adoração ao Senhor. Mesmo vivendo uma vida com muita humildade, aqueles homens e mulheres permaneciam firmes porque tinham um relacionamento profundo com o Senhor, a ponto de aqueles que tinham condições financeiras, aqueles que tinham altas patentes questionarem: como você pode ser feliz se você não tem aquilo que eu tenho? Então um daqueles homens disse: mas eu tenho Jesus. E Jesus é o meu bem mais precioso. Jesus é o bem mais valioso. O texto termina, e Pedro diz, agindo com amor: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram praticarem o bem, do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Irmãos, você está pronto para passar por tribulações por Jesus? Você está pronto para passar por injustiça, dor, sofrimento, mas não abandonar a sua fé no Senhor? Você conhece a Jesus o suficiente para encontrar alegria e prazer no seu Salvador, mesmo quando o mundo cai ao seu redor? O Senhor nos chama para uma vida de intimidade, para um relacionamento de proximidade com Ele. Você não pode sair daqui nessa noite vivendo sua vida de qualquer forma. Você precisa aqui nessa noite tomar uma decisão. E a decisão é: eu vou viver um relacionamento real com o meu Deus. Eu vou deixar que de fato o Senhor domine, controle todas as áreas da minha vida. Mas para isso é necessário muito mais do que quarta, do que domingo. Para isso é necessário um coração aberto, uma consciência rendida, uma mente transformada, uma mente aberta a ser transformada pelo poder do Espírito Santo, porque se não fizermos dessa forma, não conseguiremos subsistir e viver nesse mundo. Eu gostaria nessa noite que você entendesse que o relacionamento com seu irmão não é um plus, não é um bônus, é uma questão de sobrevivência. Para que você, como peregrino, passe por essa terra, é necessário que você tenha bons relacionamentos, principalmente dentro da sua igreja. Eu gostaria que você entendesse que a sua postura, a nossa postura, a minha postura, deve ser uma postura de santificação. Então eu não devo falar do meu irmão, eu não devo tratar mal o meu irmão, eu devo dominar meus lábios, eu devo viver uma vida que glorifique a Deus. Eu devo ser bênção na vida de pessoas. Eu gostaria que você entendesse que se mesmo assim você passar por sofrimento, mesmo assim você passar por dores, entenda que o Senhor não tem prazer no seu sofrimento, mas Ele tem prazer na sua obediência, mesmo que essa obediência seja em meio ao sofrimento. Porque todo sofrimento findará, todo sofrimento terminará. Assim como Jesus viveu, morreu, Ele ressuscitou e hoje Ele vive à direita do Pai. A Bíblia diz que assim como Ele venceu, nós também venceremos, porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, se nós estivermos em Cristo. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu gostaria de dar para você um tempo para que você pudesse orar, para que você pudesse meditar, para que você pudesse tomar decisões em Cristo. Senhor, ajuda a gente. Nós somos teus filhos, somos teu povo.
e somos tão necessitados da ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Mas, Senhor, em muitos aqui, existe um amor sincero e genuíno por Ti. Existe uma vontade de Te obedecer, de sermos melhores. Mas uma luta constante é travada da carne contra o Espírito. Uma luta constante é uma resistência constante, se coloca contra a Tua vontade em muitas vidas, aqui nessa noite. Mas nós pedimos ao Senhor que, assim como na cruz do Calvário o Senhor venceu a morte, assim como na cruz do Calvário o Senhor tirou o seu aguilhão, ó Deus, que o Senhor venha vencer o pecado em nós, que o Senhor venha vencer a nossa tendência pecaminosa, que nós possamos nos santificar ou sermos santificados em Ti, para que nos tornemos parecidos contigo, para que abençoemos a vida do nosso irmão, para que toquemos aonde o Senhor nos manda tocar, nos corações, para que abracemos, para que sejamos o povo que de fato seja reconhecido pelo Teu nome. Mas, Senhor, se passarmos por injustiças, se formos questionados, que seja porque estamos fazendo o bem, não porque estamos fazendo o mal. E se assim for, que possamos retribuir com amor, não pagando na mesma moeda, mas pagando na moeda do Teu reino, porque de Ti recebemos o melhor, quando agimos como o Senhor nos ensina a agir no dia a dia. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Somos peregrinos nessa vida, estamos passando por ela. A Tua alegria é a nossa força. O mundo pode ser mau, mas a Tua palavra diz que o Senhor faz tudo quanto lhe apraz. A Tua palavra nos ensina que o Senhor é aquele que derrama a Tua alegria sobre nós, óleo de alegria, dá espírito de ousadia. O Senhor não nos quer com o semblante fechado, com o rosto triste. O Senhor é aquele que levanta a nossa cabeça. E a despeito das situações que nós atravessamos, o Senhor coloca um novo cântico nos nossos lábios, para que nós possamos, juntamente com os nossos irmãos, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de sermos Teus filhos, de sermos Teu povo e de sermos desafiados pela Tua palavra. Fortalece as nossas vidas em Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, meu irmão, sejam sobre sua vida, minha irmã, sejam sobre a vida da Igreja de Marechal e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra. Que Deus te abençoe.